Voltando aos princípios informadores da Seguridade Social, o próximo que veremos é um princípio multinominado. Princípio da prévia fonte de custeio, ou precedência da fonte de custeio, ou ainda antecedência da fonte de custeio, e há quem o chame de princípio da contrapartida. Esse princípio, ele não é inovação da Constituição de 88. Na verdade, ele surgiu no ordenamento jurídico brasileiro em 1965, quando tivemos uma emenda à Constituição Federal de 1946. Pelo princípio da contrapartida, nós tivemos o nascimento de uma regra de contrapartida no parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal. Trata-se de uma regra de gestão responsável da Seguridade Social que constantemente é desrespeitada e que ganha corpo em épocas de crise econômica. Nós vimos que os benefícios da Seguridade Social são irredutíveis. A Seguridade Social ela não pode ficar aquém para deixar o povo desprotegido, mas ela não pode ir muito longe. O lastro dela é o equilíbrio do orçamento da Seguridade Social. Se ela avançar em excesso sem ter a salvaguarda de recursos disponíveis, depois não dá para voltar atrás, porque não dá para reduzir os benefícios da Seguridade Social. E se eles não forem pagos, pode gerar inclusive uma guerra civil. Daí, para observar essa gestão fiscal responsável da Seguridade Social, o legislador, quando for criar um benefício ou mesmo um serviço, porque o serviço tem algum tipo de custo, obviamente, da Seguridade Social. Se ele for aumentar a renda de um benefício, ou se ele for estender um benefício ou um serviço da Seguridade Social, ele tem que observar a reserva orçamentária. Ele tem que indicar a prévia fonte de custeio total. Isso pode ser cumprido, por exemplo, criando uma nova contribuição, majorando uma existente, ou então, ao menos, apontando a existência de dotação orçamentária disponível no orçamento da Seguridade Social. Conforme apontei, estamos dentro do artigo 195 da Constituição Federal e a regra de contrapartida está aqui no parágrafo 5º, que diz que nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Hoje nós temos um déficit nas contas previdenciárias se a gente isolar as despesas previdenciárias e os créditos decorrentes de contribuições previdenciárias. E a Seguridade Social, que era superavitária até 2015, a partir de 2016 também passou a ser deficitária. Se você pegar todas as contribuições para a Seguridade Social e as despesas, já temos um déficit, embora não seja acentuado, desde o ano de 2016. Numa época de crise econômica, com até decréscimo do PIB, o benefício não decresce. Pelo contrário, as pessoas em época de crise elas vão se socorrer da Seguridade Social. E aí de um lado você reduz a arrecadação e você aumenta a despesa. Como é que equaciona isso? É bastante complicado. Bom, nós temos aqui jurisprudências do Supremo Tribunal Federal a estudarmos a respeito do princípio da contrapartida. O Supremo Tribunal Federal, nós temos julgados a respeito do tema. O primeiro entendimento, que é um entendimento que nós concordamos inclusive, é que toda vez que esse aumento de despesa decorrer de regra constitucional, não se aplica a regra de contrapartida, porque aí é regra constitucional versus regra constitucional. Por exemplo, nós tivemos duas grandes ampliações de despesas previdenciárias com o advento da Constituição de 88. O primeiro caso foi trabalhadores rurais. Eu citei para os senhores que, antes da Constituição, a aposentadoria por velhice era o nome jurídico da época do benefício. Quem quiser consultar a Lei Complementar 1171, fique à vontade. Esse estudo histórico é sempre importante e necessário, às vezes, na prática previdenciária até hoje, à luz do princípio do tempus regit actum, a lei do tempo rege o ato jurídico. Era meio salário mínimo aposentadoria por velhice rural e 30% do salário mínimo a pensão por morte do trabalhador rural. De 4 para 5 de outubro de 88, tudo para salário mínimo.
porque nós temos uma regra que é originária do texto de 5 de outubro de 38, que diz que nenhum benefício previdenciário que substitua a remuneração do trabalhador, quer urbano ou rural, não pode ser menor do que um salário mínimo nacional. Só que não teve fundo de custeio. Ninguém aumentou a contribuição previdenciária na época. Só que essa é uma regra constitucional. Não está sujeita à regra de contrapartida. Vejam, por exemplo, passagem do recurso extraordinário 415454 de 2007. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porque na espécie a exigência constitucional da prévia estipulação da fonte de custeio total consiste em exigência operacional do sistema previdenciário que, dada a realidade atuarial disponível, não pode ser simplesmente ignorada. O cumprimento das políticas públicas previdenciárias, exatamente por estar calcado no princípio da solidariedade, deve ter como fundamento o fato de que não é possível dissociar as bases contributivas da arrecadação da prévia indicação legislativa da dotação orçamentária exigida. Esse julgado está explicando o princípio da contrapartida no âmbito da Seguridade Social, mais precisamente da Previdência Social. E esse julgado, RE 583687 em agravo de 2011, diz que somente o princípio diz respeito à Seguridade Social financiada por toda a sociedade, sendo alheio às entidades de previdência privada. Essa é a segunda exceção. Nesse caso, particularmente, nós somos críticos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A previdência privada é custeio privado. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal afasta a regra de contrapartida da previdência privada. No entanto, não nos posicionamos contrários a essa jurisprudência por alguns motivos. Primeiro, a previdência, embora privada, é previdência social, está sujeita a esses princípios. Tanto que o artigo 202 da Previdência Complementar Privada está no título, né, da Previdência Social. Segundo, pelo fato da previdência privada não ter recursos públicos, isso não afasta a regra de contrapartida. Aí sim é que tem que observar. Na minha opinião, na previdência privada, a regra de contrapartida é mais forte do que na previdência pública, porque a previdência privada está sujeita a intervenção e liquidação. Aí é que tem que ter regra de contrapartida mesmo para não quebrar. Uma instituição de previdência complementar, quando quebra, exemplo da Eros, que era da Varig e da Transbrasil, cujos patrocinadores faliram, fica todo mundo com o pires na mão. Então o Supremo Tribunal Federal entende, esse segundo julgado não concordamos, que a previdência privada não sujeita à regra de contrapartida. E aquele que eu citei, ó, AI 714000 AGR 2010. É impertinente para o deslinde da controvérsia a alegação de afronta ao parágrafo 5º do artigo 95 do Magno Texto. Isso porque o mencionado dispositivo, nas palavras do ministro Sepúlveda pertence, diz respeito apenas à Seguridade Social financiada por toda a sociedade. E, conforme pontuei, RE 220742 de 98, inegibilidade, por outro lado, da observância do artigo 195, parágrafo 5º, quando o benefício é criado diretamente pela Constituição. Então, o Supremo Tribunal Federal entende que, se for previdência privada, não se aplica a regra de contrapartida do artigo 95, parágrafo 5º. Discordamos, já expus os motivos. E a segunda exceção, essa aqui nós concordamos, entende que quando a despesa é criada pela própria Constituição, não está sujeita à regra de contrapartida, porque aí também ostenta a natureza de regra constitucional. No mesmo sentido, ó, o RE 385397 em agravo de 2007. Considerada a redação do artigo 40 da Constituição antes da emenda 20 de 98, em vigor na data do falecimento da servidora, que não faz emissão ao regime geral de previdência social, impossível a invocação tanto do texto do artigo 195, a existência de fonte de custeio para a instituição de benefício, quanto do artigo 201, inciso 5. O outro caso, além da questão do trabalhador rural de aproximar o benefício para salário mínimo, foi a pensão por morte para o homem. Antes da Constituição, quando a mulher morria, o homem não recebia pensão por morte dela, era um machismo danado, salvo se ele fosse inválido. Após a Constituição, veio um texto de extensão da pensão por morte ao homem. É um caso raro, a isonomia normalmente beneficiou a mulher, mas nesse caso beneficiou o homem. O homem passou a ter, após a Constituição,
Direito à pensão por morte em igualdade de condições com as mulheres. É uma extensão de despesa previdenciária. Muitas pensões passaram a ser concedidas. E nesse caso, não precisou respeitar a regra de contrapartida porque é uma regra constitucional originária. Ok? Cita aqui aos senhores também o princípio do orçamento diferenciado, com base no artigo 65, parágrafo 5º, inciso 3 da Constituição Federal. A Lei Orçamentária Anual, encaminhada pela União, ao Congresso Nacional, ela vai contemplar, na verdade, 3 peças orçamentárias. Nós temos o orçamento de investimento, o fiscal da União, a peça orçamentária de investimento em empresas públicas, sociedade de economia mista e subsidiárias. E adivinhem qual é a terceira peça orçamentária, com base nesse artigo 65 da Constituição, o orçamento da Seguridade Social. E essa regra de repetição compulsória para estados, DF e municípios. Daí que, diante do seu caráter multibilionário, a Seguridade Social tem um orçamento só para ela. Por isso que o princípio do orçamento diferenciado é um princípio que norteia também a Seguridade Social. E nesse consectário eu cito aqui 2 parágrafos do artigo 95. As receitas dos estados, do DF e dos municípios, destinadas à Seguridade Social, constarão dos seus orçamentos, não integrando o orçamento da União. É evidente, estados, DF e municípios são entidades federativas, têm autonomia. O que o Estado da Bahia vai investir no SUS, no SUAS e no regime próprio de previdência social dos seus servidores fará parte da lei orçamentária do Estado da Bahia, que o governador do Estado vai encaminhar anualmente à Assembleia Legislativa. O que o município de Salvador vai investir no SUS, no SUAS e no RPPS dos servidores do município de Salvador fará parte da lei orçamentária do município de Salvador, que o prefeito vai encaminhar à Câmara de Vereadores. Não fazem parte do orçamento da União. E o parágrafo 2º, a proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada pelos órgãos responsáveis pela saúde, pela previdência e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na LDO, assegurada cada área de gestão dos seus recursos. E o artigo 8º da Lei de Custeio regulamenta esse dispositivo, aduzindo que as propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por uma comissão integrada por 3 representantes, sendo um da área da saúde, um da área da previdência e outro da área da assistência social. Ok? Bom, para a gente fechar a parte da principiologia do Sistema Nacional da Seguridade Social, resta-nos estudar um terceiro princípio ligado ao seu custeio. Já vimos o princípio da equidade na forma de participação do custeio, que decorre do princípio da isonomia fiscal e da capacidade contributiva. E vimos também o princípio da diversidade da base do financiamento, que é o princípio que aduz que a Seguridade Social não deve ter 1 ou 2 fontes de custeio, devem ter múltiplas fontes de custeio. Pois saibam que ainda existe um terceiro princípio tributário para as contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, que é pontuado no parágrafo 6º do artigo 195, que é o princípio da noventena. De acordo com o parágrafo 6º do artigo 195 da Constituição Federal, as contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado. Vejam, dentro do sistema tributário nacional, a entidade federativa que detém competência para constituir contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social é a União. Em regra, estados, DF e municípios não detêm competência constitucional para criar contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, salvo uma exceção.
Os estados, DF e municípios podem criar contribuições para custeio do regime previdenciário básico dos seus servidores efetivos e respectivos dependentes, o chamado regime próprio de previdência social, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Salvo esse caso, só a União pode fazê-lo. Por exemplo, certa feita o Estado de Minas Gerais criou uma contribuição da saúde compulsória cobrada do servidor. O Supremo Pau declarou inconstitucional. Então, tudo que a gente fala aqui, salvo contribuição de regime próprio estadual municipal, é para o ente central, é para a União. Então, se a União criar ou majorar, vejam que essa expressão da Constituição, instituído ou modificado, é o modificado para aumentar o tributo. Porque se você for reduzir o tributo, quer alíquota, quer base de cálculo, ambos, você pode cobrar de imediato. Agora, quando você vai aumentar, é que você tem um prazo para dar ao contribuinte, pois é vedada a tributação inopino, como dizem os tributaristas. É vedada a tributação de surpresa. Então, se a União criar uma nova contribuição ou majorar uma existente, não poderá promover essa cobrança nos primeiros 90 dias. Só poderá fazê-lo a partir do 91º dia da publicação da lei que instituir ou aumentar essa carga tributária. Mas vejam a parte final. Não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3, letra B de bola. O artigo 150, inciso 3, letra B de bola, traz o tradicional princípio tributário da anterioridade anual. O princípio da anterioridade anual, que não se aplica às contribuições à Seguridade Social, em razão desta exclusão expressa, proíbe que um tributo criado no ano civil ou majorado no ano civil possa ser cobrado no mesmo ano. Só pode ser cobrado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Então esse princípio não se aplica às contribuições para a Seguridade Social. Se a União aumenta ou cria uma contribuição agora, vamos supor, em fevereiro de 2018 desse ano, pode cobrar nesse ano, desde que respeite o princípio da noventena. Lembrando que o princípio da noventena ele é multinominado. Pode ser anterioridade anual, princípio da noventena, ou ainda alguns tributaristas o intitula de princípio da anterioridade mitigada. Mas nós temos algumas decisões judiciais que a gente precisa estudar a respeito do princípio da noventena. Cito, por exemplo, o agravo de instrumento do Supremo Tribunal Federal, em agravo, 376-627, de 2002. Vamos supor que uma medida provisória crie ou aumente uma contribuição para a Seguridade Social. Quando a contribuição para a Seguridade Social tem previsão no artigo 195, a regulamentação pode se dar por medida provisória ou por lei, já que a medida provisória é convertida em lei ordinária. Aí o governo baixou o MP. Isso aconteceu agora. Ótimo exemplo. No final de 2017, deixa eu ver se eu me lembro o número, MP 805, aumentou a contribuição previdenciária do servidor federal, que ganha acima do teto do regime geral, para 14%. Por enquanto está suspenso que teve um eliminado do ministro Lewandowski. O servidor federal não está pagando. Eu sou servidor federal nesse sentido. Então, em tese, a medida provisória ela pode aumentar, pode, agora tem que respeitar a noventena. E, de acordo com o STF, quando o aumento da contribuição para a Seguridade Social se der no texto da medida provisória, conforme esse agravo de instrumento 376-627, se o aumento do tributo se der no texto da MP, o princípio da noventena começa a correr no momento em que a medida provisória é publicada e não no momento da publicação da lei de conversão. Esse foi o ponto controverso. Então já conta a noventena da publicação da MP e não da lei de conversão. No entanto, situação diversa foi julgada pelo STF no RE 568-503, porque nesse segundo caso, não foi a medida provisória que aumentou a contribuição para a Seguridade Social. Na tramitação da MP no Congresso, para virar lei de conversão, houve o aumento da carga tributária da Seguridade Social. Ao passo que no texto originário da MP, encaminhada pelo presidente ao Congresso, não houve. Aí, nesse caso, é diferente, porque o aumento da contribuição para a Seguridade Social não constou do texto originário da MP. Aí, nesse caso, a noventena só vai contar a partir da publicação da lei de conversão. Vejam, a contribuição social para o PIS submete-se ao princípio da anterioridade nonagesimal e,
nos casos em que a majoração da alíquota tenha sido estabelecida somente na lei de conversão. O termo inicial da contagem é a data da conversão da MP em lei, RS 568-503, de 12/2/2014. Quando a carga tributária já é aumentada na MP, a publicação do MP já começa a correr a noventena. Quando a carga tributária só é aumentada a partir da lei de conversão, aí é diferente, aí começa a contar a noventena a partir da publicação da lei de conversão. Modificar o prazo da respectiva contribuição previdenciária não importa em aumento do tributo. Por exemplo, a situação da contribuição do empregador doméstico. O prazo com a Lei Complementar 150 de 2015 foi antecipado do dia 15 para o dia 7, mas não se submeteu ao princípio da noventena. O Supremo entende que mudar prazo não é aumentar tributo. Veja aqui, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que a alteração do prazo para recolhimento das contribuições sociais, por não gerar criação ou majoração do tributo, não ofende o princípio da anterioridade tributária do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição, RE em agravo 295-992 de 2008, ok? Esses são os julgados necessários para boa compreensão do princípio da noventena. Agora a gente vai seguir com a apresentação dos parâmetros do artigo 195. É uma aula introdutória só para mostrar a base constitucional do custeio da Seguridade Social, porque a regulamentação específica das contribuições previdenciárias, nós teremos aulas mais avançadas sobre o tema. O artigo 195, à luz do princípio da solidariedade, atribui a responsabilidade de custeio da Seguridade Social conjuntamente ao setor público e ao setor privado. A participação do setor público se dá à luz do orçamento da União, Estados, DF, municípios, cada um com seu orçamento, princípio do orçamento diferenciado. E o setor privado, a principal fonte de custeio é tributária, que, embora haja solidariedade, mas é compulsória, porque o tributo é uma prestação compulsória. São as contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social, que, salvo o regime próprio estadual, distrital e municipal, que é a única exceção, somente a União detém competência para constituir contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social. E essas contribuições sociais para a Seguridade Social são chamados tributos finalísticos. Tributo finalístico é aquele que você não identifica a sua natureza jurídica pela natureza do fato gerador. Na verdade, você identifica uma contribuição para a Seguridade Social na sua finalidade. Salvo a DRU, desvinculação de receitas da União, que vem sendo renovada, inclusive foi ampliada recentemente, não tão recentemente assim. A arrecadação da contribuição para a Seguridade Social deve ser destinado ao Sistema Nacional da Seguridade Social, pois se trata de um tributo finalístico. E esse artigo 195, ele conta com 4 incisos e vários parágrafos. Inclusive alguns parágrafos já estudamos. Os incisos do artigo 195 já concretizam o princípio da diversidade da base do financiamento, na medida em que os incisos do artigo 195 já trazem as chamadas fontes constitucionais de custeio para a Seguridade Social, pessoas jurídicas ou pessoas físicas, em que a própria Constituição já colocou com a obrigação de recolher nas situações legais o tributo denominado contribuição para a Seguridade Social. Vejam o texto do artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do DF e dos municípios e das seguintes contribuições sociais. A primeira fonte, que é inclusive a que mais arrecada, é a contribuição paga pelo empregador, pela empresa e por aqueles que são equiparados à empresa na forma da lei, incidentes sobre
E para a empresa, o empregador ou os equiparados à empresa, a Constituição previu 3 contribuições. A contribuição previdenciária patronal, a CPP, a contribuição de financiamento da Seguridade Social, a COFINS, e a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, a CSLL, e nós vamos apresentá-las no viés constitucional no nosso 5º bloco.